Eu nunca consigo passar todo o contexto da minha tese em um vídeo porque ela é uma equação matemática, né? E essa equação matemática ela é extremamente simples, eu minimizei ela completamente, né? E eu utilizo essa expressão matemática para analisar as questões, né? Eu jogo a mente da pessoa em vários filtros dentro da minha mente, né? E eu consigo reconstruir a mente da pessoa. Porém, né, a vida que eu vivo, né, me deixa um pouco desanimado. Somente que tem uma pessoa que está me ajudando, discutindo filosoficamente a minha tese, querendo aprender a minha tese, e até me ajudando. Uma pessoa me ajudou até para comprar um computador. Eu vou comprar um computador, pensando em comprar um computador gamer, né? Essa semana não vai dar porque eu vi o computador lá que eu queria pegar. As pessoas não me responderam. Alguns eu achei que eram fotos fakes, né? E aí eu vou comprar outro, mas a pessoa já me deu uma boa parte do dinheiro para comprar, né? Então eu só vou colocar a outra metade, tá? Porém, vamos lá. Livre-arbítrio, né? Eu acredito que livre-arbítrio não tem na cultura hebraica, é cultura grega, né? Porém, o que a cultura hebraica deixa, né, é em relação de livre arbitrariedade, né? E eu tenho a minha tese, que eu desenvolvi quando era adolescente, que eu digo que o ser humano ele tem um determinador comportamental, que é uma soma de algumas variáveis, né? E essa soma de variáveis vai determinar como fala, a sua escolha, mas aí que vem a grande questão, né? Segundo o Criador, né? Adão e Eva eles tinham uma mente conectada a alguma coisa, né? Ou a mente deles não funcionava integralmente, porque antes de Adão e Eva, o homem, né, na Terra, ele não era responsável das suas escolhas. Quem era responsável das suas escolhas era o Criador. Depois que o homem resolveu comer o fruto da morte, em vez de comer o fruto da vida, né, o homem ele se tornou responsável pelo seu próprio destino, né, porque Deus não cria a morte, então o homem não poderia ter comunhão com Deus e Deus não poderia ter comunhão com algo imperfeito, né? Mas vamos sair do embasamento e de conceitos e vamos tentar entrar aqui na questão aqui, né, teórica da minha tese, né? A minha tese, eu digo que existe o determinador comportamental. Esse determinador comportamental é uma constante de vários sistemas, né, se convergindo. Eu já falei que o maior sistema que cria boa parte do comportamento e a consciência é um sistema chamado... É o sistema que a Google e a Microsoft estão tentando criar, né? É um sistema de reconhecimento espacial, né? Você reconhece espaço, né? A sua quantidade, a sua qualidade, né? Porque basicamente a realidade ela se baseia nisso, né? A sua quantificação e a sua qualificação, né? Então, basicamente essa memória aqui, né, que faz totalmente a personalidade de todos os seres humanos na Terra, né? E ela é uma constante muito profunda dentro do inconsciente, tanto que quando a gente é criança, a gente mede tanta força com o mundo à nossa volta, que quando a gente é adulto, quando algo desafia a nossa imposição intelectual, nós achamos que algo está medindo força, né, fisicamente, e aí a gente quer parar aquilo fisicamente, né? Tanto que existe a questão da ameaça, né? A ameaça é um instinto primitivo baseado nesse conceito aqui que eu falei aqui. Só animais, né, evoluídos ou indivíduos que estão totalmente dominados pelo desejo de dominação de poder, porque toda uma briga sempre se baseia em referenciais, né? Mas deixando de dar rodeio, né,
a, a memória mais principal, que está atrelada a N memórias, né, fazem, né, essa memória e essas outras memórias fazem, né, como fala, a consciência do indivíduo, a personalidade do indivíduo, várias outras coisas. Mas vamos entrar aqui na sistemática. Vocês sempre vêm falando aqui sobre a soma das variáveis determina o resultado lógico. A soma das variáveis determina o propósito estabelecido, né? É um conceito matemático que é uma regra de 3, né? Você soma uma questão, ela cria a tangente, mas essa tangente está indo para qual direção, né? Então, a variável, a tangente da variável e a direção que ela está indo, né? E como ela fica em relação àquela questão e a anticurva da sua tangente vai determinar o propósito estabelecido. E o propósito estabelecido é o quê? O ser humano, ele tem uma programação escrita na sua infância, porém essa programação não é tão importante. Eu disse que é uma informação analítica situacional, né, de referências, a referência da sua existência e a sua existência pelo mundo, né? Eu disse, é a soma, a tangente, a posição da tangente, a conclusão lógica. Tanto que eu digo que a verdade é uma função inerente ao propósito estabelecido, ou aos propósitos estabelecidos, é essa questão, né? Pessoas normais, né, elas sempre utilizam referências para construir a sua personalidade. Pessoas neurotípicas, elas não têm essa tangente, e a falta dessa tangência faz com que a pessoa, entre ideias, está sempre em mutação mental o tempo inteiro, né? Porém, a coisa mais louca é que eu sou o único ser humano que consigo acompanhar a mente de pessoas psicóticas, né? Isso é fascinante, né? Mas aí eu consigo assimilar qualquer padrão, né? Isso é horrível. E pessoas que têm QI alto, mais ou menos, não tem muita a profundidade da personalidade, tem muito mais dedução, né? São muito mais racionais, mas não no nível extremo, né? Racionalidade nível extremo também é falta de abstração mental, né? Mas voltando à questão aqui, né? A minha tese em si, né? O propósito estabelecido, ela é um referencial, né? É o quê? Que todo ser humano é a solução do que aconteceu no presente. Ou seja, o ser humano, ele vive em si uma questão. Essa questão, ela gera um agrupamento. Esse agrupamento é um novo posicionamento desse ser. Esse ser, ele vai ter esse posicionamento que vai gerar, que é a tangente, né? Essa tangente, mais o que está acontecendo, mais a construção do ser, né? Que cria um propósito estabelecido, ou aquilo que o indivíduo se propôs a solucionar. E a solução lógica disso vai criar uma convergência, né? E essa convergência, né, vai criar a verdade, o estado emocional, né? Ou o estado emocional, o estado comportamental, o estado intelectual, o estado emocional, e todas essas guerras de ego, como eu não lembro se era Stroevskii que falava que não é dessa forma, né? Eu adaptei o pensamento de Stroevskii. Eu adaptei que a consciência do ser humano é ele olhando para milhões de espelhos dentro de como se fosse um circo, né? Esses espelhos vão distorcendo. Porém, esses espelhos vão converger em uma imagem que se assemelha a como você está, quem você é e o que você precisa fazer para tomar atitudes. Isso é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma questão baseada em referenciais. Depois eu vou dar um modelo bem mais simples do que seria o livre-arbítrio, né? Porém, voltando olha para vocês verem, a maioria do pessoal aqui não entendeu esse conceito aqui. Mas esse conceito é uma equação matemática que explica como é realizado o processo de ação, escolha, inteligência e tal. E se esse processo matemático roda dentro da minha cabeça, eu consigo imediatamente saber o que a pessoa é, o que a pessoa pensa,
qual é o seu propósito estabelecido, qual é a ação da pessoa, várias outras coisas. E até digo, eu sempre comento que o ser humano é uma anomalia sistêmica, o ser humano é uma anomalia sistêmica, ele é um propósito estabelecido, ou ele é uma variável inerente ao propósito estabelecido, porque o ser humano é uma criatura programável, e a partir do momento que esse ser ele é programável, ele tem todas as suas falhas, seus erros, e você pode prever a programação de cada ser humano, né? Então vamos dizer aqui que eu sou a caixa preta da espécie humana, e eu sou como fala, ou a caixa de Pandora. Não quero nem usar esse termo por causa do filho da puta barbudo na internet, né? Que vive gritando, vivia gritando Bolsonaro, agora grita Moro, né? Não sei mais quem que ele grita, né? Eu sou a caixa preta da espécie humana, e vamos dizer que eu posso até dizer que eu sou o centro do universo, porque eu tenho a consciência de como roda a mente da espécie humana, né? Vamos dizer que eu sou o ser humano mais importante da espécie humana, ou o ser humano que teria o maior valor da espécie humana, mas porém a minha tese é uma coisa extremamente perigosa, né? A minha tese, se eu digo como funciona matematicamente a mente humana, se for conseguir passar passo a passo dos funcionamentos do pensamento humano, você pode criar uma inteligência artificial inferior, igual ou superior à espécie humana. Mas vamos voltar aqui à questão aqui. Eu digo que o comportamento, a inteligência do ser humano é um propósito estabelecido, ou é a solução lógica do evento passado, né? Essa composição, né, ela determina essa composição, ela determina nossa, eu esqueci aqui. Eu sei passo a passo da mente humana, mas o cérebro não consegue reproduzir um programa tão complexo quanto esse, né? Então há falha. E é uma forma bem simples do programa. Se fosse rodar de igual meu cérebro ia fundir, né? Como fala? Eu iria dizer o fenômeno desse evento. Espera um pouquinho aqui, eu preciso refletir. Demora alguns segundos para minha resposta. Nossa, tá. O meu Xiaomi tá bugando a tela, não sei por que. Não, todo mundo tá bugando. Eu disse que o ser humano ele é a soma inerente do que aconteceu, né? Então, como é que o ser humano ele se comporta no momento agora, né? A partir do momento que você está familiarizado com o momento, né, toda a sua rede neural ela vai dar sentido para aquele momento, ela vai se adaptar automaticamente, mas eventos e circunstâncias diferentes é muito difícil para se adaptar, né? E os seres humanos eles utilizam um modelo comportamental extremamente primário e primitivo, que é o modelo da onça, né? A mãe onça tem os seus filhotes e ela traz outros filhotes ou presas pequenos para os seus pequenos começarem a treinar a sua presa, né? E o ser humano utiliza o sistema onça pela conversa, né? Ela tem toda uma estrutura, né? Essa estrutura é a vida desse indivíduo, o local que ele está, e ele vai conversar com outro indivíduo dessa mesma estrutura para saber o que ele está fazendo, ou se ele está fazendo certo ou errado, pode saber qual que é a capacidade dessa pessoa e medir força, né? Também existe uma outra observação, né? A maioria dos erros da espécie humana, ou o ser humano ele comete imperfeição, e isso até é minha bronca, né, com o judaísmo, ou com Yahweh, ou com Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo ele fala essa questão dentro da lei, e infelizmente muito da minha tese, eu desenvolvi toda a minha tese sozinho, aí eu fui realmente estudar a lei adulto com a minha tese, e eu vi que alguma coisa escreveu a minha tese dentro da Bíblia. Jesus Cristo ele comenta, né, que o ser humano ele erra por causa do referencial. O ser humano ele vivencia uma questão, ele cria uma conclusão lógica dessa questão, e aí ele aplica essa questão ela erra, e aí o ser humano ele precisa fazer uma escolha. Ou ele tenta aplicar essa questão sobre o ser humano, isso se chama orgulho, né? O orgulho
é uma expressão matemática, né? Ou ele tenta, entender aquela questão e agir com aquela questão, né? E o erro ou a perfeição do ser humano é porque o ser humano ele tem uma visão da realidade baseada na experiência da vida dele ou no ponto de vista dele, né? E todo ser humano, né, ele está sempre construindo, né, a informação do passado, né, adaptando ela na sua consciência para ser uma ferramenta ou para ser um objetivo, né? E esse objetivo vai criar os sentimentos, esse objetivo vai criar felicidade, a tristeza, a raiva, que como esse objetivo agrupado, ou N objetivos agrupados, tiverem em relação à situação, e a situação vai determinar o sentimento do ser humano, ou seja, até os sentimentos são preposições lógicas e matemáticas, e a minha própria espécie não tem consciência disso, né? E o pior, alguma coisa escreveu isso dentro da lei, né? Essa preposição matemática, Jesus Cristo utilizou como caminho, né? O caminho para a felicidade, o caminho da vida eterna. E antes do Jesus material vir na Terra aqui, Jesus escreveu pela mão de Salomão. Dá para se entender pela assinatura mental de Provérbios, é a mesma assinatura de Jesus Cristo, e Salomão representa a personificação da sabedoria. Mas eu estou dando tantas voltas aqui, e vocês não têm tantas informações como eu tenho na minha consciência, mas eu sou uma biblioteca também, né? Mas eu ainda não terminei a biblioteca dentro da minha mente, né? E perdi muitos dados, porque tinha um outro indivíduo que era biblioteca também, né? Que era minha mãe. Voltando à questão aqui, né? Que é a questão sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? Ou a liberdade de escolha é um modelo matemático, eu vou dar uma expressão bem simples, né? Para você falar assim, ufa, eu estou viajando, delirando, e ele, acho que ele fumou alguma coisa, preciso perguntar para ele, mas ele falou que vai explicar. O que acontece? O livre-arbítrio, ou propósito estabelecido, né, ele tem a questão de toda a construção do indivíduo, a assimilação desse indivíduo da questão e saber como que ele vai agir em relação a ela, né? Isso, né, determina, né, o que? Para o indivíduo ele agir no momento, ele tem que usar o seu propósito estabelecido. E dentro desse propósito estabelecido, que ele agrupou dentro do inconsciente dele, é uma minimização, é um resultado comum, que existe todo um subverso dentro dele, né, que é a experiência de vida, é o que a pessoa acredita, é a convivência, a criação dos pais. São várias funções, né, que vão ser minimizadas a criar um finito dentro do infinito, né? A consciência humana ela se baseia nisso e o determinador comportamental se baseia nisso, né? E isso quer dizer o quê? Que o ser humano é uma criatura mutante, né? Dentro do seu determinador comum, porém existem questões que não fazem mutação total, né? E essa falta de mutação total faz com que a pessoa seja normal. E indivíduos neurotípicos, eles têm mutação total, porém dentro dessas mutações totais existem ou minimizações, né, que vão criar determinadores comportamentais. E esses determinadores comportamentais, por essa falta de subverso, faz com que existe tanta anomalia comportamental que os neurotípicos eles vão ter um determinado comportamento que vai ser a sua personalidade, né? E aí você tirando esse comportamento, esse neurotípico ele tem quase pouca informação e muita química no cérebro e o comportamento dessa química, né? É difícil você encontrar um neurotípico que é muito mais informação do que química, né? Esse aqui é um conceito que eu observo durante vários anos da minha vida de vários neurotípicos. Eu acho isso extremamente interessante, né? Mas não adianta, você entra no jogo do neurotípico, ele pode ir para outras tangentes porque ele está sempre em mutação. Tem um outro detalhe aqui sobre a minha tese sobre livre-arbítrio, mas eu vou deixar a parte mais simples do livre-arbítrio no próximo vídeo, né? Vamos lá.